Graça e paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Vamos lá, mais um vídeo aí. Mais um dia para luta aí em nome de Jesus Cristo. Como soldados de Cristo, né? Porque o Senhor luta as nossas batalhas e nos entrega a vitória. A luta é grande. O inimigo também tenta nos derrubar. Ele tem os exércitos dele, né? Mas Deus o exército de Deus é maior em força e poder. Então, é isso que eu creio, né? Só que virão, os inimigos virão nos perseguir. E quando eu digo de inimigos, por trás do inimigo físico, porque nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principado e potestade, que influencia esses que não têm Deus, então eles incorporam nessa pessoa e essas pessoas estão endemoniadas. E hoje os endemoniados, para quem não tem conhecimento, às vezes a pessoa sem Deus, que é endemoniada, elas estão no cargo de governos, elas estão no cargo. Os endemoniados, irmãos, não é mais aqueles endemoniados que estribuchavam no chão. Ainda tem hoje, mas é pouquíssimo, é raridade você ver isso hoje. Tá? Tem nas igrejas isso daí de pessoas estribuchar, mas isso daí é fraudulência, tá? Se você quiser, eu provo que é fraudulência, porque eu já frequentei, gente paga para fazer essas palhaçadas aí para enganar o povo. E outra, é igual cura também. Eu acredito na cura bíblica, mas como que eu acredito na cura bíblica? Por exemplo, uma pessoa está no hospital com uma doença grave entre a vida e a morte, certo? E o médico já desenganou. De repente, a pessoa está na UTI e ele fala assim, pô, o aparelho apagou, não está funcionando mais, morreu. Tá? E de repente a pessoa volta. Entendeu? O propósito dela não foi cumprido. Aí ela volta, já vi muitos casos assim, irmãos. E eu creio, viu, nisso daí. Aí a pessoa fala, contei com Deus, contei com Jesus e tal. E ele falou, cara, que lindo. E a pessoa nem era convertida, acaba de se converter ali. Entendeu? Porque Deus tinha um propósito na vida dela. E ela começa dali para frente trabalhar para Deus. E isso eu creio, tá? E eu creio também, tipo assim, você tá prestes a sofrer um acidente. Eu já vi isso acontecer comigo e com a pessoa. Eu tava no ônibus, aí saiu um carro do posto de gasolina e entrou na frente do ônibus. Era pro ônibus catar o carro em cheio e matar todo mundo. Tinha umas 3 ou 4 pessoas lá dentro do veículo. E a gente dentro do ônibus, e eu lá, né? E a gente sofreu alguma coisa. Mas vocês acreditam que, pela mão de Deus, milagrosamente, eu fiquei impressionado. Eu nem era convertido. Só que quando a gente vê certas coisas, aí eu sabia que existia um Deus, né? Eu já ouvia falar e eu achava que eu cria nele, mas eu não cria ainda, eu ainda não era convertido. Eu era igual Jó. Eu conhecia de ouvir falar, mas eu não tinha contemplado o Senhor. Então agora, hoje eu contemplo a Deus, mas eu ainda não tinha contemplado naquele momento. Então, aí a gente vê coisas sobrenaturais, aquilo lá vai somando para um dia a gente se converter. Então, o que aconteceu? O carro saiu como se fosse o papel da frente do ônibus. Não sei como. Foi a mão de Deus, eu acho que tirou o carro, porque ele tinha propósito naquelas vidas lá, e tinha na nossa que estava no ônibus também. Então ninguém se feriu, ninguém se machucou, e milagrosamente o carro saiu da frente. Não sei como, o cara não acelerou, o cara saiu lento da frente do ônibus, mas pela velocidade e a proximidade do ônibus, irmãos, era para ter tido um acidente. Foi uma coisa mão de Deus. Acho que Deus pegou com a mão o carro e pôs aqui, ó. Aí eu falei, caramba, mano, como eu não acredito nisso? Aí, cara, foi uma coisa extraordinária. E eu já vi muito mais coisas de livramento. Nesses milagres eu acredito. Mas não nesses que tem nas abadias e nas igrejas, que é tudo combinado, que eu sei, porque eu já frequentei várias denominações, tá? Eu nunca me fiz membro de nenhuma, mas eu frequentei, e algumas eu fiquei por 3 meses, outra por 2, outra por 4, outra, mas foi tempo suficiente, irmãos, para mim ver os enganos, porque no começo que eu frequentava as igrejas, as denominações, diversas que eu fui, tá? Eu não li a Bíblia, então só que alguma coisa ali me dizia que algo estava errado, eu não sabia o que era. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, porque eu tive que ir para a Bíblia, eu acho que o Espírito Santo estava me incomodando. Ele vai para lá, e eu teimava e não ia. E ele usava irmãos para falar para mim as coisas, e falava, e eu não ia. Só que teve um momento na vida que eu comecei a ir. Aí eu comecei a buscar, e aí eu ia nas igrejas ainda, mas
cara, tudo que eu via na Bíblia não condizia com o que acontecia lá, não batia. Aí eu falava, ó Senhor, eu não estou entendendo nada. Me esclareça, por favor. Porque se lá é a sua casa, e por que, que não está batendo nada? E eu não me sinto bem lá, e algumas igrejas me olhavam assim, sabe? Meio os líderes, né, o pastor, se desfazia de mim, não assim que eles me xingavam, nada, não é nada disso, mas, sabe, eles me deixavam de lado, me olhavam assim como se eu fosse um ET, sabe? Eu não me sentia bem naquele lugar, não. Aí eu falava assim, meu, então das duas uma, ou eu tô endemoniado e os caras estão vendo demônio em mim, ou então alguma coisa estranha está acontecendo, porque eu olhava no espelho e não tinha nada de errado comigo. Eu olhava para mim mesmo, eu ia vestido adequadamente, eu sempre gostei de roupa social, né? Eu uso mais esporte assim em casa ou quando eu saio em algum lugar, mas assim, na maioria das vezes, no lugar que eu vou, quem me conhece ou os meus familiares sabem muito bem disso, eu uso mais social. Então, o social para ir na igreja estava de acordo. Eu nunca usei terno e gravata, a não ser em uma situação específica que me levou a usar, mas foi pouquíssimas vezes. Porque eu não gosto de terno e gravata, primeiro, porque é muito quente, a gravata me sufoca, entendeu? Mas eu uso roupa social, então eu não estava em desacordo. Então eu não sei o que os caras viam em mim, não. Depois que eu fui descobrir o que era. Porque eu comecei a descortinar, Deus começou a me revelar, por quê? Porque Deus me revelou uma coisa, irmão, esses dias. Para vocês entenderem, essas duas coisas é a base para vocês entenderem o que eu quero dizer. Para não perder o fio da meada, eu vou falar esse assunto que eu ia falar aqui. Esses dias eu estava no meu trabalho, comentei até com o irmão em Cristo lá do meu trabalho, né? E que assim, eu estava passando por muitas lutas, irmãos. Muita tribulação, que o inimigo estava me atacando ferozmente. Ele estava usando pessoas contra mim. Aconteceu coisas no meu trabalho. Eu falei, até relatei num dos meus vídeos aí. Pessoas começaram a perseguir, começou a me zombar, começou a me escarnecer, porque as coisas estavam dando errado na minha vida. Aí outros ficavam falando, porque você, os religiosos, né? Porque você não dá o dízimo, você está roubando de Deus, aí o que está acontecendo? Nossa, veio umas perturbações pro meu lado, irmãos, que vocês não fazem ideia. Aí se levantava a pessoa contra mim, lá no meu trabalho, o diabo usava a pessoa para me agredir verbalmente e quase fisicamente, só não chegou fisicamente, porque lá tem segurança, né? Mas dava para ver o ódio no olhar da pessoa, que a pessoa queria, como se ela quisesse te catar no seu pescoço e te esganar. Aí, cara, começou a acontecer várias dificuldades na minha vida, em relação ao meu pagamento lá também. Aí tal. Aí eu orei a Deus, busquei a Deus e eu me sentia. Aí eu comecei a sentir desânimo de buscar a Deus, né? Parei um tempo de ler a Bíblia. Um tempo não, alguns dias, né? E eu orava de manhã, mas não orava à noite. E me sentia fraco. Aí eu tava quase querendo desistir das coisas de Deus, né? Falar assim, cara, isso não é pra mim, né? Eu não tô aguentando mais, né? Só que eu já tive outros momentos assim, né? Mas é que assim, irmãos, esses momentos eles são difíceis e dói, entendeu? Mas só que a gente tem que se agarrar com Deus, senão a gente se desvia mesmo. Eu já vi gente, até líder, pastor, voltar e cair nas drogas e não se levantar mais. Então, você tem que estar muito firme com Deus. Aí, só que eu ainda estava firme com Deus, mas nem tanto assim, por quê? Porque as lutas estavam me enfraquecendo. Aí aconteceu um negócio que eu caí em pecado esses dias aí, né? Pecado leve, mas caí. Né? E aí eu falei para Deus, Deus, não quero, por que está acontecendo tudo isso, meu pai? Eu tô tentando pregar a sua palavra, levar a sua palavra, estou fazendo o que o senhor está me pedindo, está acontecendo. Eu sei que eu sou falho, que eu ainda tenho muito que melhorar, tenho muito que aprender. Mostra onde eu estou errando e tal. Eu orava assim para Deus, né, irmãos? Porque eu quero fazer a sua vontade, não da minha carne. Só que assim, eu não acho, Deus, que eu estou totalmente errado, eu tô acertando mais do que eu tô errando, mas eu sei que eu tenho falha, que eu tenho erro, que eu tenho muito que aprender. Mas eu tô de acordo com a maioria do que sua palavra me ensina. Mostra não de que eu não tô chegando, que eu tô errando, né? E orei sinceramente, irmão. Falei para Deus, falei, haja na minha vida com o seu sobrenatural.
E se o Senhor não mostrar, eu vou achar que eu sou perdido, que eu não estou salvo coisa nenhuma e vou me entregar para o mundão mesmo de novo. Eu com toda sinceridade desse jeito, irmãos. Falei assim, mano, eu não estou aguentando mais, isso não é possível, né? Só que você vê como o inimigo, por causa do pecado, ele segue a nossa vista. E por causa das lutas, né? Aí ele. Só que eu já sou salvo. Só que é o que eu falei, quando você peca ou vem as lutas, parece que você fica cego, você não enxerga. Aí o inimigo vem, lança pensamento. Aí, né, eu fiz essa oração, falei, Senhor, eu vou desistir de tudo. Ou o Senhor age com o sobrenatural na minha vida, porque. E Paulo fala que quando a gente está fraco é que é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só que parece que a gente se esquece, né? Quando vem uma enxurrada de luta, vem de todos os lados, vários ataques. Aí você parece que fica cego, você não lembra. Aí fala assim: não, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, pessoas vão te perseguir. E quando a pessoa te persegue, a palavra falando comigo, né? Só que eu não lembrava no momento dessas palavras. É que você tem a glória de Deus sobre você. Aí você tem que se alegrar quando as pessoas te perseguirem, te zombar, te escarnecer. Porque, sabe por quê? Porque você é luz e eles são trevas. Aí, esses dias foi que eu comentei com o irmão. Porque aí, olha só como Deus é magnânimo, meus irmãos. E ele tira a gente e reergue a gente. Deus é maravilhoso. Eu não caibo em mim. Então, quando eu fico pensando nas maravilhas que Deus faz na minha vida. Aí o inimigo se levanta para me derrubar ferozmente, hein? E já não é a primeira vez que acontece isso. Por quê? Porque assim, eu tô na linha de frente, irmão. Eu não tô só indo numa igreja escutando a palavra. Porque o diabo, ele não quer, ele não ataca ferozmente esses daí, porque eles estão acomodados. Então ele vai lá, só escuta a palavra. Mas ele às vezes nem bota em prática. Entendeu? Então ele vai atacar aquele cristão que está fazendo a obra, que está na obra, que está falando do fim dos tempos, porque o diabo não quer que abra a mente das pessoas e oriente para as pessoas se preparar, ser virgem prudente. Então, eu estou falando, porque nas igrejas não se prega mais Apocalipse, com medo das pessoas saírem fora e eles não ganhar o dinheirinho. Entendeu? Então, eu já fui esses dias até visitar uma igreja, não vejo pregar. Eu fui um dia só, mas eu vou mais. Não porque eu voltei a frequentar denominações. Fui buscar outra coisa lá e Deus tá me movendo para mim provar para os outros que denominações não vêm de Deus. Que tem mais engano do que verdade lá. Lógico que tem algumas verdades, lógico que tem gente sincera lá dentro, tem. Mas eu fico observando e comparando com a Bíblia que eu escuto lá. Entendeu? Aí o que acontece? Irmãos, aí desci, né, pra ir tomar café na minha hora de café lá no meu horário de café da empresa que eu trabalho. Aí eu tava falando com Deus, e antes, quando eu tinha orado, eu senti uma paz, irmãos. E no dia seguinte, quando eu acordei renovado e senti a presença de Deus que eu não estava sentindo mais, né? Por causa das lutas, por causa até do pecado que eu caí, até do que eu falei, Senhor, não esconda sua face de mim. Se o Senhor esconder a face de mim, eu não vou. Jesus falou que sem Ele eu não consigo fazer nada. Eu vou me afundar na destruição. Então me socorra que eu preciso do Senhor. Se o Senhor não me socorrer, eu vou me afundar. Então haja com o seu sobrenatural aqui. Aí no dia seguinte eu acordei com uma paz e senti a presença de Deus, irmão. Aí fui pro trabalho, comecei a cantar louvor, agradecer a Deus e cantar e louvar a Deus, né, com o meu próprio louvor. Eu crio o meu próprio louvor mediante a palavra. Eu uso a palavra e monto o meu louvor, eu mesmo. Aí comecei a dar glória a Deus e falei, eu sei, Senhor, que eu tenho que te honrar não só com os lábios, mas com as atitudes de retidão. E me mova pelo teu espírito para mim te louvar com atitude, com retidão, com justiça, com amor, com humildade, com benignidade, com caridade, com tudo que o Senhor puder usar. Me capacite pelo seu Espírito Santo, Senhor. Eu cantava louvor assim, né? Lute as minhas batalhas, me entregue a vitória, porque em ti confio, só em ti. Só o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E cantava alegrantemente, irmãos. Nossa, foi maravilhoso. E eu sentindo a presença de Deus ali, aí eu desci, fui tomar o meu café. Aí perguntei para Deus, ficava conversando na minha mente, perguntando para Deus, né? Andando na minha mente, falando com Deus. Aí falei, ó Deus, isso, aquilo, tá?
Aí Deus falou uma coisa assim, eu falei assim, eu não entendo, Deus, por que essa perseguição das pessoas contra mim? Por que eu estou abatido? Sabe que Davi falou no Salmo, por que está abatido a minha alma? Por que se aquieta dentro de mim? Aí eu falei, por que eu estou abatido, Senhor? Por quê? Por quê? Eu quero saber, não era para mim estar assim. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo? Por que as pessoas estão me perseguindo desse jeito, Senhor? Eu não fiz mal nenhum para elas. Eu estou fazendo, tento fazer o bem. Se eu não conseguir fazer o bem, o mal é que eu não faço. O que está acontecendo na minha vida? Aí eu perguntei para Deus na minha mente, assim, né, irmãos? E não me envergonho não, viu? De dizer para os outros que eu sou cristão e no que eu acredito. Porque a palavra fala que quem se envergonhar, ficar escondendo que é cristão, ficar escondendo no que acredita, porque você não tem que se importar com a opinião dos outros. Se a pessoa se afastar de você porque você acredita em coisa que ela acha loucura, então ela não é seu irmão verdadeiro, não é seu amigo. Entendeu? Então, Deus me tirou muitas amizades, tirou muitos parentes meus de perto de mim, porque não eram verdadeiros, tá? Eu não vou citar nomes aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, irmão, eu entendo isso. Quando Deus afasta pessoas de mim, eu entendo por quê. Não que a pessoa seja mal ou me fez maldade, mas às vezes tem pessoas que é invejosa, não gosta de ver o seu sucesso, te afasta da palavra, fala que você está bitolado, inventa diversas coisas para te afastar de Deus, entendeu? Então Deus é que quando você está com ele, ela afasta essas pessoas de perto de você. Fala, eu vou tirar elas de perto de você, ela é má influência, entendeu? Então eu deixo na mão do Pai. Aí ele respondeu, sabe por que estão te perseguindo? Você lembra do meu servo Moisés? Aí eu falo assim, aí eu falei, puxa vida, é mesmo, né? Aí eu falei, Deus lembrou na minha mente, ele fez a minha mente lembrar que Moisés foi encontrar com Deus porque ele tinha destruído a tábua da lei. Aí Deus foi dar outra, escrever a lei tudo de novo. Falou, agora Moisés, você vai escrever de novo. Só que Deus foi lá, Moisés foi lá encontrar com Deus, e quando ele desceu e foi encontrar com a congregação lá, com o povo lá, né? Ele estava com tanta glória iluminada assim, que o povo não conseguia fitar os olhos na glória de Moisés. Porque a glória de Deus estava sobre Moisés. E aí, Moisés, não se aproxime da gente, Moisés. Que me virava para lá e vai lá você falar com Deus. Porque o povo se achava muito pecaminoso, né? Porque estava na idolatria, fazendo coisa, né? Mas queria que Deus perdoasse. Então ele falou, vai você, Moisés, lá na presença de Deus e interceda por nós, né? Moisés foi, trouxe aí, veio iluminado. Aí ninguém fitava os olhos em Moisés. O que eu aprendo com isso, irmãos? Nós somos sal da terra e luz do mundo. O que acontece? Mesmo que venham as perseguições, as lutas, as aflições, quando a pessoa te persegue, você é um bem-aventurado. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem raiva, ela olha para mim, olha para vocês, ela tem raiva, é porque a glória de Deus está sobre nós. Entendeu? Então, a pessoa, a luz que está sobre nós, incomoda as trevas. E a pessoa que está nas trevas, daí você vê se a pessoa é da luz ou é das trevas. Pelas suas atitudes. Quando a pessoa te olha com ódio, o ódio não vem de Deus, irmãos. Deus é amor. Entendeu? Deus se ira assim com a pessoa malvada, que pratica o mal, mas ele é amor. Ele é justiça. Então, quem comete justiça, quem odeia, quem mente, quem engana, não é de Deus. Mesmo que fala que é de Deus. Por isso que eu ia falar. Não acredite em tudo que vocês ouvem. Nem tudo que fala de Deus é de Deus. Nem todos que falam que é de Deus é de Deus. Nem todos que falam em nome de Deus vem de Deus. O nome Deus pode ser o Deus desse século, o Deus Mamon, o Deus que tem outros deuses. Entendeu? Então, tudo tem que ser comparado com a Bíblia. Aí, resumindo, né? Deus falou para mim, né, irmãos? Você lembra do meu servo Moisés? Aí veio na minha mente isso daí. Porque as trevas não se dá. Quando a pessoa olha para mim e ela está em trevas, incomoda a pessoa. Porque a luz revela, expõe os atos das trevas. Entendeu? E aí incomoda quem está nas trevas. Entendeu? É isso mais ou menos. Não é que eu estou me achando não, tá, irmão? Isso acontece com qualquer cristão verdadeiro. Se você é um cristão verdadeiro, pode se alegrar. Se você perceber que tem gente te perseguindo, te injuriando, te defamando, te zombando, te escarnecendo, te invejando, bem-aventurados sois, porque a glória de Deus está sobre vós. E acredite nisso.
Realmente, e isso me animou, me fez ressurgir da cinza. Olha como que Deus fala com a gente, irmão. Ele falou na minha mente, ele trouxe à memória a palavra dele. Ele falou, você lembra do meu servo Moisés? Entendeu? Você vê que coisa estrondosa, como Deus é maravilhoso. E eu sou grato, porque eu não sou merecedor. Isso que eu ia falar. Eu sou tão pecador, tão falho, irmãos. Até me emociono. Aí, o que acontece, irmãos? Outra coisa que eu ia falar. Para vocês interpretar, às vezes, o que eu digo, para vocês não interpretar errado. Por quê? Porque eu digo para as pessoas e as pessoas não entendem porque ela não entende o contexto, não presta atenção no que eu falo, ou então ela analisa só pelo vídeo. O novo convertido, ele não vai entender se ele analisar só pelo vídeo. Ele tem que ver outros vídeos para entender o que eu estou falando. Porque não dá tempo de eu ser explicadinho nos vídeos, porque senão o vídeo fica muito longo, irmãos. E muita gente, a maioria das pessoas não vê vídeo longo. Eu vejo pela gerência dos meus vídeos. Se eu faço vídeo de 50 minutos, de 45 minutos, quase ninguém vê. Agora, se eu vejo um vídeo, mesmo os curtos, tem pouca visualização. Mas se eu faço um vídeo de 30, 35 minutos, 25 minutos, já é mais fácil de verem. Entendeu? Então, eu tenho que resumir. E que resumindo, muitas pessoas não entendem. Entendeu? Elas têm que aprender a ler nas entrelinhas o que a gente quer dizer. Então, o que eu venho dizer aqui? Sobre a salvação. Quando eu falo que a pessoa não merece, entendam. Por exemplo, eu sou um incrédulo. Eu não sou convertido. Então eu sou pecador, certo? E eu não aceitei Jesus. Então, eu não mereço nada de Deus pelo fato de eu ser pecador. Só que quando eu me converto e entrego a minha vida para Jesus, ele me justifica. Aí eu passo a ser merecedor, entendeu? Quando eu falo que a gente não merece, é pela nossa condição, porque a gente ainda habita num corpo de carne corrompido pelo pecado. Por isso que esse corpo de carne seu ou meu vai morrer um dia. Porque o pecado arruinou ele. Não era para o ser humano morrer. Certo? Não era para a mulher menstruar, não era para a mulher ter dor de parto, mas tudo veio por causa do pecado. Vai lá em Gênesis que vocês vão entender. Está escrito isso lá. Certo? Então, o que acontece? A gente ainda tem a carne contaminada. Então, pela nossa condição da carne, nós não somos merecedores das bênçãos de Deus. Agora, pela condição do Espírito, entendeu? Quando você se converte, vem a natureza de Deus habitar em você, o Espírito Santo. Ou seja, Jesus, se você crê na obra de Cristo na cruz, que ele veio, é o Filho de Deus que veio para pagar seu pecado na cruz, tirar a condenação do seu pecado, ressuscitou e em terceiro dia, derramou seu sangue por você, e ele veio em carne e ressuscitou em carne e ossos, você já tem o Espírito e você é justificado por Cristo. Ou seja, o sangue de Jesus, mesmo quando vocês pecam ou eu peco, não estou dizendo que vocês têm que viver em pecado, tá? Porque aí já não é convertido. Viver em pecado é dominado por vários frutos do pecado e continuar na prática. Eu estou falando de que vocês vão pecar aqui ou ali, vez ou outra. Porque ainda nós temos essa carne que nos contamina e que às vezes faz a gente cair, certo? Mas, o que acontece? Deus, quando olha para vocês e para mim, ele não enxerga mais um pecador. Ele enxerga o sangue do Cordeiro em nós. Então, ele enxerga a justiça de Cristo. Então, nós somos justificados e passamos a merecer as bênçãos de Deus. Quando você é convertido, você sim merece as bênçãos de Deus. É isso que eu estava tentando explicar e a pessoa não entende. Aí fala, não, como é que pode a gente não merecer? Eu mereço sim. Se você for convertido, você merece. Porque não pela sua justiça própria, volto a dizer e friso. Não é porque você faz bondade que você merece. Você merece porque você crê na bondade de Deus. Que deu seu filho para morrer por você na cruz e derramar o sangue dele. Por você. Então você é justificado pela obra de Cristo e o Espírito Santo vai te levar a fazer atos bons daí para frente. Os atos que você faz de bondade depois de convertido não é ato seu. É ato de Deus. É Deus que se move através do Espírito dele em nós. E aí nos leva a fazer bondade. Porque a gente fica constrangido. Porque a gente pensa assim, ó. Jesus deu a vida por mim na cruz. Ele foi escarrado. Que escarraram na cara de Jesus várias vezes, tá? Foi cuspido. Você entende a dimensão disso? Foi chicoteado. Tudo por causa de nós. Do nosso pecado. Certo? Nosso pecado levou Jesus para a cruz.
Aí ele foi zombado, escarnecido, humilhado, certo? Aí você entende isso, você fica constrangido. Aí você fala, depois que você se converte, aí você fala, vou ter que fazer algo para Deus. Mas não para ganhar salvação, porque a salvação ela só é pela fé. Se você ler os autos de Efésios, você vai entender. Pela graça sois salvos. Veja lá, se você leu, você tem que ser fiel ao texto. Não distorça. Tá escrito. Eu já expliquei para as pessoas que você só interpreta linguagem figurativa e parábolas. Entendeu? Tem coisa lá que você tem que ler, se não for parábolas em linguagem figurativa, você tem que ler do jeito que está escrito lá. E lá está escrito, por graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque senão você vai chegar lá no céu e vai bater no peito. Jesus vai falar, por que você está aqui? Ah, porque eu fiz boas obras, fui bonzinho, ajudei os necessitados, fiz isso. Aí ele falou, ué, se você podia fazer tudo isso sozinho, para que eu morri na cruz então, meu Deus? Então não, Jesus já ia falar para você, eu não devia ter morrido na cruz por você não, porque você não precisava de mim. Você já é bom por você mesmo, você tem justiça própria. Para que eu vou morrer na cruz? Sendo que Jesus falou que ele morreu pelos pecadores, para salvar os pecadores, resgatar os pescadores. Então ele veio nos resgatar. Então ele veio morrer da vida dele para nos justificar. E pelo Espírito Santo que está em nós, habitando em nós, ele vai levar a fazer boas obras que Deus preparou. Leia lá em Efésios. De graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, de Deus, preparado para boas obras, a qual Deus preparou de antemão lá atrás. Já estava prontinha as obras para você andar nela. Porque você também já foi escolhido lá atrás. Porque Deus olha dentro de cada um de nós e enxerga quem vai se converter e quem não vai. Ele sabe. Nós não sabemos. Por isso que a gente tem que pregar o evangelho. Porque vai que aquela pessoa se converte. Mas a gente não sabe, mas Deus manda pregar. Você não tem que pregar para os escolhidos. Você não sabe quem é escolhido. Você tem que pregar para ver. Se ele aceitar e ele se converter, é porque ele era escolhido. Entendeu? Não tem como você saber quem é escolhido antes. Então, o que acontece? Deus preparou as obras para você andar nela. Então, aí você vai praticar as boas obras de Deus, não sua. Então, não adianta você chegar lá no céu e se gloriar ou se gloriar aqui, porque lembre-se da oração. Ó, uma interliga com a outra. Lembre-se da oração lá, não sei se é de Lucas ou Mateus, ou em João também tem, não me recordo. Que tinha um religioso orando e um publicano. O religioso orou assim, ó. Pai, graças te dou, o Pai, ou Deus, né? Lá, acho que era Deus, né? Deus, graças eu te dou, porque vou ao templo, né? Dou o dízimo de tudo que ganho, pratico isso, pratico aquilo, faço isso, faço aquilo. Não sou como esse publicano aí, ó, roubador, tá? Por isso te dou graça. Mas na verdade, irmãos, ele estava se gloriando, ele estava dando graça a ele mesmo, pelos feitos dele. Agora, olha o outro, como orou, o publicano. Certo? Ele falou assim, ele não ousando levantar os olhos ao céu, orou e cabeça baixa e disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Aí Jesus falou, quem saiu justificado? Digo-lhe que foi o publicano. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha diante dos pés de Deus será exaltado. Jesus não falou, aquele que é humilhado é exaltado. Ele falou, aquele que se humilha diante do pé do Senhor. Ou seja, a gente tem que se humilhar para Deus, não é para o ser humano. Certo? É lógico que se você também for humilhado para o ser humano, a glória de Deus permanece em vocês, como eu disse. Mas não que você é exaltado por Deus porque o ser humano te humilhou. Não, você é exaltado por Deus porque você se reconheceu pecador, indigno e merecedor das bênçãos de Deus na carne, enquanto você não é convertido. Aí você se converte, aceita o Espírito Santo como seu salvador de Deus, o Pai, de Deus, o Filho, e aí você passa a ser merecedor das bênçãos de Deus.
pela justiça de Deus, de Cristo, não sua. Entendeu? Agora, se mesmo assim vocês não querem entender e não concordam, é um direito de vocês, tá? Aí foi a melhor explicação que eu contei até agora para esclarecer isso daí. Quando eu dizia que as pessoas não merecem, porque nós não somos merecedores mesmo. Na carne pecaminosa, nós não somos, porque nós fazemos falha, nós desobedecemos a Deus. Na carne, entendeu? Uma vez ou outra a gente tá pecando, como é que a gente é merecedor? É a mesma coisa, ó. Por exemplo, você tem um filho. É fácil de entender. Aí seu filho só apronta a arte. Aí você sempre dava o presente para ele. Papai não vai te dar o presente. Papai vai deixar você de castigo porque você não foi um bom menino. Você não obedeceu. Então você vai ficar de castigo e não vai ganhar presente. Na antiga educação era assim. Hoje não. Hoje as ideologias mundanas invadiu todo mundo, né? Porque isso era lícito que ia acontecer porque Deus já avisou. Jesus avisou que nos últimos tempos ia ser assim, irmãos. Então, a gente já sabe que nesse tempo que a gente está vivendo, não se tem mais educação. Porque as educações foram pervertidas. As crianças perderam a inocência. Mas lá no nosso tempo, lá atrás, quem tem 45 anos em diante, sabe que a educação era outra. Entendeu? Então quando a criança fazia arte, ou punha de castigo, não dava presente. Então é a mesma coisa. Se você desobedece a Deus como seu pai, se você tem ele como pai, então você passa a não ser merecedor das bênçãos. Entendeu? Agora, quando você crê na obra de Cristo na cruz, a justiça de Deus veio para você, de Cristo veio para você, ele te justifica e aí você passa a ser merecedor, não pelas suas obras, mas pela obra que Cristo fez na cruz por você. Você deposita crença e fé na obra que ele fez, você é justificado, agora você é merecedor das bênçãos de Deus. Entendeu? No espírito. Porque na carne você é falho, eu sou falho. Você não é merecedor na carne. Mas você é merecedor porque você crê na obra de Cristo. Você passa a ser merecedor. Entendeu? Então, quando eu falo assim, às vezes, eu falo assim, as pessoas que são altivas, que se acham, né? Ah, eu posso, eu faço, eu aconteço. Ah, irmão, quer dizer então que a gente não pode ter, como se diz a palavra, automotivação ou não podemos confiar em nós? Ter autoconfiança? Sim, pode. Mas o cristão, tá? Eu tô falando do cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele quando ele tá em dificuldade, porque as pessoas, elas depreciam. Então, tem pessoas invejosas que gostam de botar a gente para baixo, irmãos. Agora, você pode ver um irmão verdadeiro que ele fica feliz com as suas conquistas e com a sua felicidade. E quando você está triste, ele se entristece com você e ora por você. Esse é o irmão verdadeiro. Agora o falso, ele sempre vai botar defeito nas suas conquistas. O falso, ele vai sempre criticar você nas coisas que você faz, tá? E fala que é pro seu bem. Esse é falso, tá? E ele põe uma capa, né, de bonzinho, mas não é. Entendeu? Então, você tem que ter o discernimento de saber identificar. Você vai querer ter amizade com essas pessoas na sua vida, para quê? Para casar a sua vida? Então, aí é uma escolha sua. Então, o que acontece? Irmãos, quando você tem Deus, você quer o bem dos seus irmãos. Entendeu? Você se alegra com as vitórias dele. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender isso daí. Não é que você não é... que você não pode ser... o cristão tem que ser autoconfiante assim, ó. Tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Cristo. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Eu vou ter capacidade porque Deus é que me capacita. Você sempre coloca Deus na frente. O cristão. O que não é cristão, a gente já sabe que ele vai se exaltar. Ele vai falar, eu posso, eu aconteço, eu sou o mais bonito, eu sou mais inteligente, eu sou o cara. Esse é sem Deus. Porque ele se exalta a si mesmo. Entendeu? O que é de Cristo, ele se humilha perante Cristo e exalta o nome de Cristo. Exalta o nome de Deus. Aí ele vai falar, eu posso porque Deus me capacita. Eu vou ser autoconfiante porque Deus me dá a confiança para me confiar em mim. Entendeu? Aí sim, Deus, não estou falando que vocês não têm que ter autoconfiança, mas a correta. Não da autoconfiança própria, da justiça própria. Eu posso, eu aconteço, eu faço. Se quiser pensar assim, é um direito de cada um. Eu estou falando do que a Bíblia ensina. Como que a Bíblia ensina. Eu posso porque Deus me fortalece. Eu posso porque
Deus me dá sabedoria, Deus me dá inteligência, tudo vem dele. Para o cristão, tudo vem de Deus, nada vem de nós mesmos. Entendeu? É nesse sentido. Tá bom, meus irmãos? Então, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Eu estou fazendo o máximo para fazer vídeo mais curto, para ver se a pessoa tem mais visualização. Eu acho que não é por causa de tempo, não. É por causa, sei lá, né? Ou é por causa de tempo, ou é por causa de outras coisas que eu não posso falar, porque às vezes a pessoa se ofende. Às vezes é necessário você dar um puxão de orelha, ou dar um... Não é que eu estou mando na pessoa, porque eu tenho... Quem sou eu para... Cara, nós somos irmãos, membros do mesmo corpo, certo? Se você é cristão verdadeiro, Deus também tem que te repreender a mim, dar um puxão de orelha de vez em quando. O irmão tem que auxiliar o outro. Ó, irmão, você está errando aqui. Ó, irmão, é o conselho, você deixa eu falar, você me autoriza? Porque eu te amo, eu quero ver você feliz e andar no caminho do Senhor. Então o caminho do Senhor é por aqui, por aqui. Aqui você está indo no caminho errado. Entendeu? É assim, a Bíblia fala que o irmão tem que auxiliar o outro assim. Entendeu? Mas muitos não querem aceitar. Aí fica com raiva, fica com ódio, fala, você está me julgando. A pessoa não sabe distinguir a diferença de uma repreensão e de um julgamento. A pessoa não sabe distinguir, ou ela sabe, mas usa de malandragem só para não falar do erro dela. Quando a gente fala do erro da pessoa, não é para criticar, não é para pôr a pessoa para baixo, não é para fazer igual aqueles que só sabem criticar, é para mostrar para ela se corrigir e se erguer, entendeu? Largar o erro e ir para o acerto, entendeu? Nesse sentido, para fortalecer os irmãos, não é para pôr os irmãos para baixo. A própria pessoa se põe para baixo quando ela fica dodói e não aceita a crítica que é construtiva. Crítica que é destrutiva não tem que aceitar mesmo, essa não. Mas que é construtiva, que eu acredito que existe, pra mim, tá? Cara, a gente tem que aceitar. A gente analisa, avalia, pô, ó, o irmão tá certo, cara, tem que parar com isso aqui. Não, mas a pessoa, ela vai falar que você tá julgando. Porque julgar, a Bíblia fala que você tem que julgar os espíritos, para ver se vem de Deus. Você tem que julgar as atitudes, para ver se as atitudes da pessoa é proveniente do ensino da palavra, vem de Deus ou não. Entendeu? Como é que você vai saber se você não julgar? Você não pode julgar, mano, condenando a pessoa para o inferno ou levando ela para o céu, que isso só pertence a Deus. Mas você pode, só que aí quando o irmão não permite você aconselhar ele, ou você mostrar o erro para ele, você deixa lá e ora. Pega para Deus na mão de Deus e ora por ele, para ele se corrigir, para ver se Deus abre a mente espiritual dele, para ele se consertar. Entendeu? Só isso. Porque não adianta você querer enfrentar ele e falar, não, você está errado e pronto, aí você só piora a situação. Né? Você dá a sua opinião, você ajuda ele. Se ele não quiser aceitar, vai ele lá. Ele que se entenda com o Senhor. Tá bom, meus irmãos? Obrigado, Deus abençoe a todos. Até o próximo. Sejam felizes. Espero que eu esteja ajudando vocês, conseguindo ajudar de alguma forma. Que eu quero ver todo mundo bem, todo mundo feliz. Não só com felicidade para essa vida, para a terra, mas as espirituais, as bênçãos espirituais, a sabedoria, o discernimento da palavra, o discernimento de espírito, os dons espirituais. E também uma vida protegida por Deus aqui nessa terra, nesse mundo, né? Uma vida de bênção aqui também, que a gente precisa, né? Das bênçãos terrenas também, né? Eu acredito assim, ó, que eu falei com o irmão outro dia lá no meu trabalho que Efésios fala que a gente já é abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a gente já é abençoado. A gente fala assim por hábito, Deus abençoe, mas o Deus abençoe não é só você falar Deus abençoe. Se você deseja um bom dia para a pessoa, já está abençoando ela. Se você dá uma ajuda, dá uma marmita, ou se você dá uma cesta básica para quem precisa, você já está abençoando. Isso já é uma bênção. Não é só de falar. Falar, qualquer papagaio fala. Entendeu? Se você deseja um ótimo dia para a pessoa, você já está abençoando o dia dela. Entendeu? Não é só falar Deus abençoe para cá. Os cristãos ficam com isso. Não estou falando que é errado falar, tá? Deus abençoe. Que eu também falo. Mas a palavra Deus abençoe, ela tem que ter algum significado, algum sentido. Não é só palavra jogada ao vento. Ah, Deus abençoe. Tá. Deus abençoe. Você fez algo para ela ser abençoada? Você fez algo? Então, se não fez algo, só falar. É igual aquela palavra lá que eles falam, né? Se a pessoa vier te pedir algo e você tiver e não der algo pro corpo, que proveito vem daí? Aí você fala, não, vai em paz, que Deus te abençoe. E você tem como abençoar a pessoa e não abençoa, que proveito vem disso daí?
Então, não adianta nada você ficar falando Deus abençoe só de palavra. Esses crentes aí evangélicos, vou te falar, viu, meu? Não tô fazendo perjúria, nem zombando. Tô falando para eles acordarem, que não é só de palavra. Lembre-se que Deus falou na palavra dele. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. As suas atitudes não condizem com o que eles dizem. Então eles se igualam aos fariseus hipócritas. Ué, eles falam, mas não fazem. Eles falam para vocês fazer, mas eles mesmos não fazem. Entendeu? É isso, irmão. Então é isso aí. Que Deus ilumine a mente de vocês aí, que tenha sido de avalia. Até o próximo vídeo.